Oi, então meu nome é Tabata. Eu vou explicar sobre as aplicações do ultrassom. Então, certos animais se locomovem e procuram alimento através das ondas ultrassônicas que eles emitem. Esses exemplos são o morcego, o golfinho e mariposas, como mostra a imagem ilustrativa abaixo. A partir desses animais surgiu a ideia de desenvolvimento sonar, e para detectar objetos sob a água, como submarinos e minas, e avaliar a profundidade do mar. Aplicações: ultrassom de baixa intensidade. Transmite a energia através do meio. Assim, obtém informações. Exemplos: ensaio não destrutivo de materiais, medida das propriedades elásticas e diagnose médica. Ultrassom de alta intensidade. Tem como objetivo produzir alterações através do meio no qual a onda se propaga. Exemplo: terapia médica, limpeza por cativação, ruptura de células. O uso da medicina do ultrassom. Através da técnica ultrassônica, pode-se obter informações como tamanho fetal, volume da bexiga, dos órgãos. Anomalias, detecção de tumores, cistos, assim em diante. Função, verificação do funcionamento de órgãos. Agora eu vou falar algumas vantagens da diagnose com ultrassom. Segurança por não ser invasiva e traumática. Capaz de detectar fenômenos que os raios-x e outros meios são invisíveis e identificar tecidos de diferentes tipos. Então, fisioterapia ultrassônica. Quando as ondas passam através do corpo, podem ocorrer efeitos fisiológicos e químicos, e como consequência, efeitos fisiológicos. Então, ela é aplicada no tratamento de tenosinovite, como está ali na imagem, bursite, mialgia e artrite. Então foi isso. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Eloane e na aula de hoje a gente vai estudar aplicações de ultrassom. A geração e a detecção de ultrassom é feito pelo aparelho ultrassonográfico. O transdutor é o principal componente desse aparelho, né? Ele é feito de materiais piezoelétricos ou ferroelétricos. Certos cristais, como quartzo e turmalina, são piezoelétricos e outros são acrescidos artificialmente em laboratório, como sulfato de lítio, fosfato de hidrogenato de amônia, o titanato de bório e o tetanoato hidroconato de chumbo. Então, esse é o aparelho de ultrassonografia e ele é composto principalmente aqui pela tela, né, onde é vista a imagem, pelo comando, incluindo o teclado, e pelos transdutores. E os transdutores, eles possuem cristais, né, os cristais piezoelétricos que têm a função de produção de onda sonora. Na verdade, eles têm uma propriedade interessante, eles transformam a onda eletromagnética em onda sonora, então energia mecânica, e transformam a onda sonora em nível elétrico, em sinal elétrico. As estruturas que emitem muito eco acabam sensibilizando mais os cristais, que transformam essa informação em sinal, alto sinal, que é hipercóicas. As aneicóicas elas absorvem todo o som e não emitem de volta, né? E as epeicoicas transmitem o eco de volta da intensidade intermediária. Então, os cristais emitem o som e reconhecem o eco. Quando o som passa direto através da estrutura, uma estrutura líquida, por exemplo, ela produz um artefato e não produz eco. Então, sobre a formação de imagens. Como o pulso viaja 2 vezes a mesma distância e de volta entre o transdutor e a interface que produziu o eco no intervalo de tempo, ΔT, a distância era dada por delta igual a V delta T dividido por 2, onde V é a velocidade de propagação do pulso no meio. E para explicar a formação de imagens, a gente pode usar a varredura A, que pode ser também chamada de modo A, que é de diagnose ultrassônica. Então, nesse tipo de apresentação, é necessário ter-se um conhecimento prévio da estrutura ao longo da trajetória do pulso para se fazer uma interpretação clínica. A varredura A pode ser usada para detectar tumores cerebrais, localizados na linha mediana do cérebro, que normalmente separa seus retículos simetricamente. O deslocamento dessa linha pode indicar a presença de um tumor. Outra forma de visualizar é pela varredura B.
O princípio de funcionamento é o mesmo que no caso do modo A. Nesse caso, o eco é representado por um ponto brilhante na tela. Tudo se passa como se os ecos do modo A fossem vistos de cima. A intensidade do brilho dos pontos do modo B corresponde à altura dos ecos do modo A. E na varredura M serve para detectar estruturas que se movem, como o coração e válvulas cardíacas. No modo M, o transdutor é estacionário e os ecos aparecem como pontos brilhantes na tela, em função do tempo. O efeito Doppler, na medida que a velocidade V do sangue, por exemplo, numa artéria, uma onda ultrassônica continua emitida por transdutor estacionário, é recebida por algumas células vermelhas de sangue que se afastam da fonte. A frequência F2 do ultrassom que chega ao sangue é ligeiramente inferior à frequência F do originalmente emitido pelo transdutor. Então, a diferença ΔF entre as frequências do ultrassom emitido e recebido pode ser reduzida pelas fórmulas. Essa fórmula é apresentada na tela, por essa outra aqui, levando-se em consideração que é um ângulo interdireção do movimento do sangue do ultrassom, que a velocidade V do ultrassom é muito maior que a velocidade V do sangue, onde F é a frequência inicial do ultrassom, V cosseno o componente da velocidade no sangue, na direção da incidência do ultrassom, e V a velocidade do ultrassom. Aqui são exemplos do efeito Doppler, né, que ele ocorre em carro em movimento, ou pode ser estacionário também. O efeito Doppler pode ser explicado aqui. Por exemplo, a aproximação do carro aqui, do homem, vai aumentar a frequência. Então, o som que ele vai ouvir é mais agudo. Já na mulher, que está mais afastada do carro, a frequência vai chegar mais baixa e o som vai ser mais grave. Então, o efeito Doppler é a mudança na frequência do som percebida, há um movimento relativo entre a fonte e o observador. Meu nome é Duerlin e eu vou falar um pouquinho sobre as prioridades das ondas ultrassônicas. Ela refere-se à situação em que a onda se encontra em uma interfase entre dois meios diferentes. Quando parte dela é refletida, parte dela é transmitida. A onda refletida, onda refletida na interfase, ela retorna através de um meio que é com a mesma velocidade que se aproximou da interface. Isso, no caso, é chamado de eco. Eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos biológicos do ultrassom. Em 1996, segundo Fauring e Longo, eles decorreram do ultrassom, que seria a permeabilidade das membranas da difusão celular, aumentando o transporte de íons e cálcios através das células. O primeiro efeito é o efeito térmico, que seria a energia das ondas gerando calor para os tecidos. O segundo efeito é o efeito mecânico, que seria empregado e preparado nos canais cardiovasculares através da instrumentação. O terceiro efeito é o efeito mecânico, que é pela liberação de substâncias ionizantes. E o quarto efeito é o efeito reflexivo, que caracteriza pelos os objetos atingidos, que seria a mesma coisa que o eco.